Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, Paulinho. Aí, Beijo. meu amigo Ângelo. Boa Boa noite. noite, galera. Boa Obrigado, noite, Paulinho, Charles. Cris, Ó, todo galera aí mundo. bacana, galera da dança aí. Muito bacana, muito obrigado aí por vocês estarem Boa noite a participando. todos. Fico feliz aí de todo mundo estar Boa aí. noite E a todo gente, nesse mundo. momento tão especial com a Secretaria de Cultura, até a Tati apareceu. Olha que beleza, hein? Que bacana. Ângelo, desculpa aí, viu, cara, não ter conseguido te atender, que nós estamos aqui nessa loucura nos bastidores, né? Obrigado aí pelo carinho aí de todo mundo. Quero aproveitar aqui para agradecer mais uma vez a galera que compareceu na Sala Osasco na quarta-feira da semana passada, para estar participando desse momento tão especial da cultura, também um momento tão especial para mim, né? E hoje a gente está à frente da Secretaria da Cultura, muito feliz com tudo isso. Quero reforçar que vocês estão com aqui um soldado de vocês, né? A gente está à disposição, porta aberta do jeito que a gente sempre foi. E obrigado pela força, obrigado pelo carinho, diversas mensagens recebidas. Galera, a gente está nessa missão agora da Lei Aldir Blanc, desculpa, da Paulo Gustavo, que a gente fala toda hora, Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc, é tanta lei aí que a gente tá doidão da vida, né, Toninho? Estamos aqui. Mas é um momento muito especial que a Secretaria de Cultura vive, a cidade vive, o artista vai passar por isso também. Tivemos uma experiência bacana aí com a Lei Aldir Blanc, né? Num momento bem difícil, mas agora estamos aí agora para cuidar da Lei Paulo Gustavo, com uma equipe muito bacana. O Douglas está ali pensando, mas é um dos grandes cérebros aqui dessa equipe, a Cris, que todo mundo conhece, o Toninho Rodrigues, mais uma turminha que está nos bastidores organizando. Então, meus amigos aqui, obrigado pelo suporte. Obrigado a toda a galera do Céu, também que está dando essa força para a gente aqui, a equipe do Céu, José Saramago. Brigadão aí. Bem, então vamos falar aqui hoje de Lei Paulo Gustavo. Está ouvindo? Vocês estão ouvindo? Sim. Sim. O Ângelo falou que fez um sinal. Sim, Paulinho. Não estou ouvindo nada. Seu Ângelo, desliga o jogo do Palmeiras. Não dá para ouvir nada. Participa aqui. E aí é um momento que a gente precisa muito de vocês. Nós tivemos aqui já a primeira reunião com a turma do artesanato, né? Dona Val ali estava também participando. Foi uma reunião muito bacana, muito produtiva, muitas dúvidas, e dúvidas que vocês terão também ajudarão a gente aqui nessa construção. Então, a gente não vai conseguir realizar todas essas questões sozinho. O aprendizado aqui vai ser via de mão dupla. Pode ter certeza, em cima do que a gente não conseguir responder vocês agora, a gente vai estudar para a gente poder ir respondendo conforme as condições, né? Para a gente poder estar atuando com vocês. Tá bom? Então, aproveitem o máximo aqui dessas pessoas que estão muito preparadas para ajudar a gente na Lei Paulo Gustavo. Tá bom, galera? Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho. E vamos lá, a Secretaria de Cultura aposta aí com vocês, beleza? Valeu. Bora, Toninho. Bom, gente, boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui de novo, né, discutindo juntos, principalmente quando a gente fala da Lei Paulo Gustavo, que eu acredito que para a cultura é um grande ganho, né? A gente sabe que foi muita luta para a gente conseguir a aprovação dessa lei, né? Uma lei importante, e a gente, assim como a gente reforçou no seminário anterior, nós gostaríamos de reforçar aqui que a Lei Paulo Gustavo, ela nasce de uma ideia de um processo totalmente participativo e coletivo, né? Então, assim, a gente quer agradecer a disponibilidade de vocês, né, de estar aqui com a gente para a gente discutir sobre a questão da lei, né? Para juntos a gente chegar em comum acordo de como nós vamos executar,
né, essa lei e fazer com que realmente ela atinja todos os fazedores de arte e cultura, né? É importante a gente reforçar que não é uma questão de decisão e definição da Secretaria de Cultura, muito pelo contrário, né? A lei ela precisa ter uma participação muito grande da sociedade civil, de coletivos, de trabalhadores. Então, a gente acredita que essa união, né, vai fazer com que a gente atinja o objetivo, que é executar da melhor forma esse investimento, que a gente sabe que é um investimento alto que vai vir para a nossa cidade, né? E assim como o nosso secretário aqui disse, da mesma forma com que a gente executou 100% da Lei Aldir Blanc, a gente está empenhado para que a gente consiga executar 100% da Lei Paulo Gustavo, né, com eficiência, com transparência e com a participação de todos, né? Então, aqui ao meu lado eu tenho aqui a participação do Toninho, do Douglas, né, que vão nos ajudar aqui nessa noite, e a gente abre aqui os trabalhos. Gostaria de passar a fala aqui ao nosso vice-presidente, né, do Conselho Municipal de Cultura, o Samuel, né? Importante que nessa construção da lei, como eu disse aqui, é importante essa união do poder público com a sociedade civil, né? E representando aqui a sociedade civil, gostaria de passar a fala aqui para o nosso vice-presidente do Conselho, Samuel Batista. Boa noite a todos e a todas. Na verdade, a gente está fazendo o segundo seminário dessa carreira de seminários, de 8 seminários que a gente vai fazer ao longo da semana até segunda-feira. A gente está vivendo algumas coisas, algum momento inédito na nossa história enquanto fazedores de arte, fazedores de cultura, né? Que é um momento em que a gente tem a oportunidade de discutir, de ter recurso, tanto agora pela Lei Paulo Gustavo, quanto, na sequência, pela Lei Aldir Blanc II, né, de ter recurso e ter essa possibilidade de discutir coletivamente, para além da Secretaria e para além do Conselho, discutir coletivamente o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer plantar, enfim, né? E a gente tem que ter uma capacidade de aproveitar esse momento, primeiro para poder entender tudo que foi proveitoso e difícil ou complicado na Aldir Blanc I, trazer isso à memória, entender o que foi facilitador e o que foi complicado no edital de fomento, que se encerrou no último domingo, né? O que foi facilitador e o que foi complicado na plataforma que a gente utilizou no edital de fomento, pegar essa experiência para a gente poder propor agora as correções do que a gente teve até agora. Como já foi dito, isso não nos exime de erros que possam acontecer, né? Mas, assim, coletivamente a gente pode errar um pouco menos. E nos preparar tanto para esse momento da Paulo Gustavo, mas também da Aldir Blanc, que já vem no próximo semestre, e nos próximos 4 anos que a gente vai ter Aldir Blanc 2, também com valores significativos para a produção cultural. A gente precisa começar a levantar, a partir desses seminários, o que são apontamentos, critérios de participação, enfim, né? Coisas que a gente vai amealhar para poder chegar lá na frente e conseguir escrever os editais para cada segmento, ou, enfim, né? Então, basicamente, gente,
a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Aproveitar essa oportunidade, nesse momento, a gente tem 1.702.000, né, para trabalhar os segmentos artísticos. Nesse 1.702.000, a gente precisa entender que eles são divididos, não de forma igualitária, mas são divididos por 7 segmentos. O único segmento que não entra aqui é o audiovisual, que tem um recurso específico para ele, né? Para a gente também não achar que 1.702.000 vai ser a salvação da lavoura. Mas eu acho que a gente consegue, sim, começar a fazer uma boa plantação agora, reforçar no segundo semestre e ter um grande sucesso já a partir do segundo semestre e a partir de 2024. Chega, parei. Boa noite, pessoas. Tudo bem com vocês? Vou falar um pouquinho, bem breve. Eu gostaria de dizer o seguinte, né? Quando a gente fala em cultura, já vem à nossa mente as belas artes, né? Aí vem o teatro, a música, a dança, né? O cinema. E a Lei Paulo Gustavo, ela traz um outro viés, né? Ela busca uma abrangência maior do fazer artístico. Então, nesse sentido, nós vamos, enquanto secretaria, fazer uma busca ativa para descobrir onde há pessoas que produzem cultura na cidade, que não participam das atividades que acontecem no conselho, que acontecem nos movimentos culturais da cidade. Então, vamos fazer essa busca para trazer essas pessoas para que participem do processo, né? Isso em todos os segmentos. Essa importância se dá por quê? Por ser uma lei, né, que busca atender não só a classe que produz arte, né, mas sim aquele cidadão que produz cultura verdadeiramente. Então, cabe ao Conselho, cabe à Secretaria, cabe à sociedade civil contribuir de todas as formas para que a gente traga essas pessoas a participarem do processo, certo? Para isso, foi feito já o cadastro na plataforma transfere.gov.br. Precisamos construir o plano de ação para inserir nessa plataforma. Então, esses seminários vêm contribuir para que a gente construa esse plano de ação, que será finalizado na Assembleia Geral dos Seminários, que acontecerá no dia 31 na Escola de Artes, de forma presencial. E lá a gente tira os representantes de cada segmento, tira a base que nós queremos inserir no plano de ação, e a partir daí, nomeia-se a comissão com a participação de um representante de cada segmento artístico, 2 representantes do Conselho Municipal de Política Cultural e 2 representantes da Secretaria da Cultura, que para o acompanhamento do processo de execução da Lei Paulo Gustavo em Osasco, tá bom? O Ministério também enviará para a gente, isso eu creio que até amanhã, material de orientação, que são minutas de editais para modalidades de fomento, minutas de instrumentos de contratualização, minutas de recibo quando se trata de premiação, minutas de relatórios de prestação de informações e de pareceres técnicos e análise desses relatórios. Então, na feitura dos nossos editais, a gente vai ter também um guia do Ministério que vai facilitar, que vai nos ajudar também na conduta da criação desses editais. Agora, nós temos que seguir à risca o que o Ministério nos coloca? Não, nós podemos também adequar as nossas necessidades para aplicar nos nossos editais, tá bom? Então, eu entendo que a nossa fala hoje é para que vocês contribuam nessa construção. Então, precisamos mais ouvir vocês do que vocês nos ouvirem, tá bom?
Boa noite. Eu queria só fazer uma retificação. O valor destinado aos 7 segmentos que estão definidos na lei, no artigo 8º, é de R$ 1.472.002,44. Este é o valor que foi destinado à nossa cidade de Osasco. A gente tem se debruçado sobre o andamento, a execução da Paulo Gustavo há algum tempo, e eu tenho particularmente pensado muito na questão de como a gente vai planejar a realização e a execução desse processo. É importante a gente entender que a gente tem fases, etapas a serem alcançadas e dar foco, buscar o foco que a gente puder buscar dentro de cada fase para poder construir o melhor dos instrumentos que a gente puder entregar em cada um desses períodos. Agora a gente está nessa fase de consulta com todos os segmentos e os fazedores de cultura da cidade, para que a gente possa, a partir dessa consulta, construir o plano municipal para a gente poder apresentar na plataforma Transferigov, que é o que nos habilita a ser avaliados pelo Ministério, estando de acordo, o Ministério aprovando, a gente pode receber os recursos. Esse passo, essa etapa, é indicar se a gente vai participar de todos os artigos e todos os incisos que a lei já prevê. Para cada um, a gente tem que apresentar uma ideia inicial de quantos editais, qual é a modalidade do edital que a gente vai utilizar, qual o recorte de valores que a gente vai utilizar, e aí eu vou até trazer uma palavra que o Samuel utilizou agora há pouco, puxando por um outro viés, que é um momento inédito, talvez, na construção de fomento aqui em Osasco. Esse processo de construção está sendo amplamente feito com a participação dos artistas, dos fazedores de cultura. Porque pode surgir a dúvida, quanto é que vai ser destinado para tal área? Quanto é que vai ser destinado para tal tipo de linha de projeto? Essa conversa a gente precisa exercitar continuamente entre nós. A gente da Secretaria está aqui para poder ouvir vocês, para tentar compilar as necessidades que vocês apontarem e, a partir daí, organizar e pensar em ideias do como destinar esses valores, esses recursos. Mas nada melhor do que vocês dizerem o que vocês acham interessante, importante, lembrando que a gente tem que levar em consideração os fatores que a lei nos traz, como a democratização, a descentralização, a desconcentração dos valores, o atendimento das pessoas, das populações com vulnerabilidades sociais, né, tendo entendimento das questões raciais, de gênero, de identidade de gênero, né, de vulnerabilidade, às vezes, financeira, todas as questões a gente poder abranger quando a gente for pensar nos editais que a gente for construir. E, no mais, esse papo precisa ser fluido, precisa ser contínuo, sempre para a gente poder construir. Nosso papel aqui é entender o que o MINC nos põe, para tentar ajudar no dia a dia a tirar dúvidas, sanar as dúvidas e construir conjuntamente esses documentos, esses atos, né, editais, seja eles pela modalidade de fomento, prêmio ou bolsa, instrumentalizar internamente a secretaria com as outras demais secretarias, para a gente poder fazer fluir também o processo interno, né? Já temos aí uma agenda para ser feita com a Secretaria de Planejamento, Secretaria de Finanças, para poder já ver como é que a gente consegue encaixar essas três modalidades e saber, foi uma dúvida que surgiu sobre a questão de recolhimento de tributação trabalhista, impostos, essas coisas, para ver se vai ser aplicado, se for, como vai ser aplicado, para a gente poder já se antever e não acontecer nenhuma surpresa no passo depois, né, depois do recebimento. Bom, gente, eu acho que, como os meninos falaram aqui, agora a nossa ideia é ouvi-los, né? A gente vai combinar com vocês de todo mundo manter os microfones desligados, tá? Quem quiser usar o espaço de fala, aí embaixo tem a mãozinha,
tá? E vocês levantam a mão aqui que a nossa equipe vai estar fazendo o controle para possibilitar aí a fala um de cada vez aí para a gente poder dar andamento aqui nos trabalhos, tá bom? É importantíssimo que fique registrado, ressaltado aqui, que esses espaços é para definição de como serão esses editais, né? Então, no primeiro seminário, a gente até deixou a ideia da gente levantar as demandas dos segmentos e as possibilidades que podem atender essas demandas, e assim a gente já dá o encaminhamento de como nós iremos utilizar, tá? Então, é importante que a gente lembre que a gente vai fazer a regra do jogo, tá? Então, isso está na mão de vocês. Então, agora a gente abre o espaço de fala aqui, e quem quiser fazer o uso da fala é só levantar a mão que a gente já vai abrindo aqui, tá bom? Um de cada vez, não precisa ficar todo mundo afobado para falar, um de cada vez, sem brigar, né? Quem será o primeiro a abrir os trabalhos aqui? Vamos ver quem será o corajoso. O Ronaldo ali está com uma cara de que quer falar, representando a capoeira aqui, ó, ele tá com um sorrisinho aqui que eu acho que ele quer começar. Tá bom, vai, Cris, quer que eu comece, eu começo. Eu não queria Temos uma começar. corajosa aqui, a Camila, levantou a mão para falar. Camila? Deixa ela começar, então. Não, eu primeiro ou Ronaldo? Ronaldo. Pode falar você. Eu não vou ligar o vídeo, gente, que eu estou de pijamas. Seguinte, eu queria, assim, já só para entender melhor, se vai ser mais ou menos na linha do outro, do Almir Blanc, né? Com relação a você oferecer, no caso até então era coisas online devido à pandemia. Então a gente, para montar esse edital, o que o artista tem que trazer? É um projeto? São oficinas, né? O que seria nesse caso, Cris? É isso que a gente tem que ir definindo nesse sentido? Isso mesmo, Ká. A ideia é que juntos a gente defina o que é melhor, né? Entendi. Então, de que forma que isso vai ser utilizado? Se vai ser oficina, se vai ser apresentações, de que forma que vai ser? Então, a proposta do seminário é juntos definirmos de que forma que será utilizado. Tá. Na minha opinião, acho que das duas formas ajuda, né? É bom, mas aí tem que ver com todo mundo, né? A opinião dos demais, enfim, o que seria melhor para o nosso segmento, né? Mas é isso, obrigada. Obrigada a você. Uhum. Ronaldo? Eu já vou na sequência, já ia mais ou menos no mesmo sentido, a fala vai no mesmo sentido, praticamente, do da Camila, né? Em relação a pensar e como, né, a execução em si, então, em relação a oficinas, enfim, apresentações, e aí acho que cabe, né, como o município está dando essa possibilidade de a gente pensar como a gente vai conduzir os editais, né, como é que a gente vai pensar as necessidades. Eu acredito que o formato, né, que o município já vem direcionando, aí sendo mais específico em relação à capoeira, né, de não necessariamente precisar ser uma pessoa jurídica, né, para realizar o ingresso, a participação, né, nos editais. Acho que as pessoas físicas também poder participar, mas aí acho que já seria uma coisa mais, não sei se já seria deliberativa, não sei em qual fórum seria, mas nesse sentido de já direcionar para a pessoa física também, né, o recurso, no caso, quando for pensar o edital para execução, enfim. Seria nesse sentido. E agradecer aí para poder estar participando aí com vocês no dia de hoje. Um abraço. Nós que agradecemos. Mais alguém? Eu sei que está todo mundo tímido aqui, gente, mas é importante, essa contribuição de vocês é muito importante, né? Então, assim, vocês, melhor do que a secretaria, sabem todas as demandas do segmento,
né? Então, assim, é muito importante que a gente utilize esses espaços para juntos a gente buscar a melhor forma de atendimento para o segmento, né? Então, assim, aqui é o espaço para a gente debater, falar. Aqui não tem o certo e o errado, né? Eu acho que a contribuição de todos aqui para a gente chegar num bom senso é fundamental para que a gente consiga atender, né? Então, assim, no seminário anterior vieram várias ideias bacanas, né? De como pode ser utilizado, com a questão de capacitação, de aulas, de feiras, de mostras. Então, assim, isso é dando uma pincelada nas possibilidades, nas premiações, né? Então, isso tudo são mecanismos que a gente pode utilizar para executar esse valor, mas é fundamental que vocês participem, né? Coloquem as ideias, isso vai ser muito importante. Nós tivemos mais algumas pessoas que levantaram ali a mão. Alan Santos. Você ouvir? Boa noite. Boa noite. Primeiro, eu tenho uma dúvida referente à questão de como será feito para nós artistas o envio da proposta quando tiver tudo estruturado. Será pelo mesmo sistema que atualmente está sendo do protocolo, ou será para um outro sistema totalmente diferente? A primeira pergunta seria essa, porque a partir daí eu consigo destrinchar o que eu tô pensando. Sim, a ideia a gente acredita, é óbvio que aqui a gente vai definir, né, os editais, as regras, como vão ser, mas possivelmente, provavelmente, o envio de documentação será pelo protocolo digital. Ok, então, primeiro, só falar do protocolo rapidinho digital, é que nesse último fomento que teve, no edital tinha lá um modelo de planilha orçamentária, algumas coisas, e aí quando a gente entra no sistema, é manual. Isso complica às vezes, porque você tem que jogar item por item e pensar na data que, se for aprovado, você tem que colocar lá do tempo que você vai gastar. Eu sei que tem a planilha de despesas e a planilha orçamentária, e geralmente quando você disponibiliza um modelo de anexo como um referencial para as pessoas terem, seria interessante, em vez de jogar item por item, vocês disponibilizarem um espaço para você anexar o documento em PDF, porque facilita o tempo de você ficar subindo item por item, sendo que você só faz uma planilha única, uma de despesas e uma orçamentária, facilita o tempo do artista, facilita vocês visualizarem as etapas do processo e facilita também, tipo, entre outras questões de, às vezes, tinha um tempo limite e você estava puxando arquivo de um lado para o outro para olhar e chegava, dava o tempo lá e você não conseguia subir. Um outro problema referente ao sistema, ao do protocolo, foi a questão do link audível. O link audível, depois foram explicar que era a questão de poder enviar por áudio o projeto, que é algo que eu nunca tinha visto ainda, mas no primeiro momento eu pensei que era caso quem fosse receber o projeto para fazer análise tivesse alguma restrição, algum tipo de deficiência, pudesse participar. Então, acho que esse link audível deveria ser explicado no edital, coisa que não estava. Esses são os pontos referentes ao sistema, porque o sistema, ele facilita, mas ele complicou em alguns pontos. Referente ao edital, agora da Lei Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo, na verdade, eu queria saber, o rapaz falou sobre as ações afirmativas, que o próprio edital pede, sobre a questão também de acessibilidade de pessoas com deficiência, que a própria lei também pede, né? E aí eu queria ter uma noção de como vocês vão fazer esse trâmite dos 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 10% também para medidas que usam tecnologia assistiva, que seria para pessoas com deficiência, restrição.
E eu acho que, independente, isso daí são as partes das ações afirmativas, né? E como contrapartida social, eu acho que independente se é um espetáculo, se é uma oficina, se é uma feira, se é uma mostra, se é uma exposição, ou qualquer segmento que tenha, eu acho que deveria ter uma contrapartida para a sociedade. Tipo, vai ter que ministrar, tipo, não obrigatoriamente ministrar aulas, mas fazer ações que sejam gratuitas para a sociedade em determinados pontos para poder dar uma devolutiva realmente da verba que está vindo. Porque se deixar a contrapartida livre, eu posso fazer, sei lá, 5 apresentações e cobrar, entendeu? Mesmo que a lei ali fale que eu possa cobrar, e eu tenho que destinar um valor X para o município, essas coisas. Mas eu acho que tem que ter, na contrapartida, já essa ideia do social mesmo. Levar para as periferias uma quantidade X de apresentações, de oficinas, ou, sei lá, outras possibilidades que surgirem aí. Mas acho que essa contrapartida deveria ser estipulada já de antemão nessas coisas para poder facilitar. E também o protagonismo das pessoas LGBTQI, AP+, e outras mulheres negras, mães solos, porque, infelizmente, a gente sabe que a maioria das produções independentes são feitas por elas, mas os grandes editais ou algumas coisas não chegam com facilidade, o acesso é um pouco restrito, então fortalecer esses lados eu acho muito importante. Bom, eu tinha lido ali, curiosidades. Essa parte é mais ou menos isso, sobre a contrapartida, afirmativa, acessibilidade. Mas agora também queria muito ouvir de vocês o que vocês pensam nessa questão de ações afirmativas e acessibilidade. Qual que é a visão que vocês têm nesse momento inicial, para a gente poder começar a conversar sobre isso, e não só nesse edital do Aldir Blanc, do Paulo Gustavo, do Aldir Blanc, mas como trazer isso para a cidade efetivamente, sabe? Porque eu acho que é algo que também falta bastante. Bom, vamos lá. Eu acho que para começar aqui, é importante a gente reforçar a questão um pouquinho do que o Samuel falou no início da reunião. Essa questão que você traz da plataforma, para a gente é um feedback importante, né? Eu acho que cabe a gente avaliar o que de repente deu certo e o que de repente foi, vamos dizer assim, complicado, né? Para a gente buscar melhorar nesse próximo edital, né, principalmente nessa questão da Paulo Gustavo, que a gente sabe que não será um edital só, né, serão mais editais, e eu acho que a gente sempre procura melhorar, né, então acho que é importante esses apontamentos do que de repente dificultou, para que a gente possa pensar numa forma mais facilitadora, né? E pensando nessa questão facilitadora, essa semana nós tivemos um encontro, né, estadual, e com agentes do MINC especializados que vieram dar formação para o estado de São Paulo, para os municípios, e eles trazem muito essa questão de se fazer editais facilitadores, né, de não pensar na burocratização, de dificultar o acesso, até porque a Paulo Gustavo ela vem como essa questão emergencial e a ideia é que todos tenham acesso, né? Então acho que nesse sentido a nossa construção pode ser no mecanismo facilitador, né? E com esses apontamentos trazidos aqui em reunião, a gente pode pensar no que pode melhorar nesse sentido de acesso, da inscrição, de envio de documentação. Acho que tudo que esses pontos são válidos. A questão da acessibilidade, até um pouco do que você falou do audiodescrição, ele entra como acessibilidade, e não para quem está avaliando, mas para quem está escrevendo o projeto, né? Então, de repente, a pessoa tem alguma dificuldade para escrever, ou se sente melhor falando, explorando, descrevendo o seu projeto, não na escrita, mas pela fala. Então, a questão
do áudio de inscrição entraria, sim, nessa questão da acessibilidade. Não só essa pauta, mas outras pautas que trazem o decreto dessa questão da gente contemplar também essa questão importante que é da acessibilidade, tá? A questão de como contemplar as questões afirmativas, acho que vai de encontro ao propósito do nosso seminário, né? Que é a gente discutir de que forma que a gente pode fazer para contemplar essas ações afirmativas. Eu acho que aí a pergunta é muito mais a esse grupo que está aqui reunido do que propriamente dito a secretaria, né? Então, acho que juntos podemos encontrar um caminho, né, responder aquela palavrinha como faremos, para que a gente consiga atender essas questões, que eu acho que são importantíssimas, né? Questão da contrapartida gratuita para a sociedade, eu acho que é uma questão importante, que a gente tem que pensar sim, né? Podemos também discutir isso, que a contrapartida vai ser definida nos editais, né? Então, cabe aqui a questão dos integrantes aqui da reunião para a gente discutir. Sobre essa questão, né, desse diálogo, desse entendimento, como o Douglas falou aqui, é um momento inédito que a gente está vivendo, é um novo momento, né, para a cultura, para a cidade de Osasco, né, para a cultura em âmbito nacional. Então, a nossa proposta é que esses espaços de diálogo, eles sejam permanentes, contínuos, que a gente consiga discutir, né? Então, por isso é importante a participação de todos nesse processo, né? Então, eu acredito que colocando essas ideias, pegando os pontos positivos, negativos, o que a gente precisa melhorar, a gente vai conseguir efetivar, né, uma política pública não só para a Lei Paulo Gustavo, mas também uma política pública de continuidade, pensando nesse viés da cultura. Eu anotei aqui, eu acho que eu respondi tudo. Não sei se ficou faltando alguma coisa. Toninho queria completar aqui. Eu acho que é importante frisar aqui também que assim, o Ministério Público tem insistentemente colocado a questão facilitadora da simplificação dos editais, da linguagem acessível a todos, mudar aquela linguagem chata de edital, né? Falar de uma forma que seja compreensível de todas as pessoas. Outra coisa que facilita também a questão da documental é que nós não estamos, a lei para o Gustavo, não estamos linkados à lei 8666. Então, a questão de prestação de contas, a questão de acompanhamento é totalmente diferente. Então, por isso, eu creio que é possível fazer uma plataforma que seja bem simples mesmo. Seguindo ali as falas, temos o Vanderlei. Boa noite, gente. Cris, Toninho, bom revê-los. Ângelo, eu não vejo eles. Então, pessoal, eu queria, como o Samuel disse, sobre a Lei Aldir Blanc que passou, sabe, não cometer as mesmas falhas e tentar melhorar o processo. E uma das coisas que eu queria colocar sobre o artista, assim, na maioria das vezes aqui de Osasco, eu vejo que é exigido o tempo de 2 anos do artista. Assim, para mim, o artista não é aquele que pratica uma arte, o artista é aquele que sobrevive dela. Aquilo como assim, mata a sua fome com o dinheiro que ele ganha fazendo arte, paga suas contas, sustenta seus filhos. Esse, para mim, é o artista, não é aquele que faz um tipo de arte por fazer. Tá? E assim, como a Cris falou, e o Toninho fortaleceu sobre facilitar, seria muito interessante, mas tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que o currículo do artista é muito importante. Tem que levar mais em conta isso. Ele tem que mostrar um currículo que ele é um artista, que ele sobrevive da arte, que ele vive disso há anos, há décadas, sei lá quanto tempo. Eu estou falando assim da minha área, tá? Que é a dança, como é a área do Ângelo,
sabe, de outras pessoas que estão aqui, que eu sei que é a Clyde, tudo. E assim, 2 anos na dança não é nada. Eu tenho um aluno que tem 10 vezes isso e não vive da arte. Tá? Então, eu queria assim, que vocês que vão fazer os editais dessem mais ênfase, mais importância ao currículo do artista. Mais ou menos isso. Perley, essa é uma questão que foi muito sensível na fala do Min, que teve segunda-feira, justamente no sentido de este recurso federal, ele não é para segregação, ele não é para separação, ele não é para diferenciar. Ele deu, as representantes do MIC deram esse exemplo. Ao invés de você se calçar para fazer a seleção dos projetos no histórico da pessoa que está propondo o projeto, avalie o projeto. Se o projeto tiver relevância político, artístico-cultural, ele é de interesse do MINC. Então, assim, a gente pode, com a participação de todos os fazedores de cultura da cidade, criar os critérios que vão ser utilizados? Pode, sim. E não é a Secretaria que vai criar o restritivo. A Secretaria vai se atentar ao que diz a lei, o que não pode perante a lei. Por exemplo, dentro do recorte do audiovisual existe uma parcela dos recursos, ou de tipos de objetos ou obras cinematográficas que só produtoras escritas, independentes e brasileiras, podem realizar. Esse é o único recorte que tem lá. No demais, ele não diz de momento nenhum. Os artistas têm que ter um currículo previamente existente, relevância. São outros critérios que o Ministério está adotando para poder fazer essa distribuição dos recursos através dos estados e municípios. Vamos trabalhar em cima do quê? O que eles pedem para a gente fazer. Receba o projeto na mão. Se a pessoa tem um projeto bom, mesmo que ela tenha não estou dizendo da dança, ou do teatro, ou de qualquer outra área, avaliar o projeto que está sendo trazido. Um exemplo, o Samuel comentou no seminário anterior de artesanato, uma possibilidade de você ir lá no Novo Horizonte ou no Três Montanhas e se deparar com alguém que faz artesanato, que tem um trabalho de relevância, que é artístico, mas que não tem exposições, não tem participação direta com a secretaria ou com o conselho, não está em contato, de repente, com o segmento de artesanato, com a setorial de artesanato, mas isso não quer dizer que ele não faça um trabalho relevante, que não seja um trabalho artesanal e cultural. O que a gente tem tido como orientação é não criar restrições para aqueles que produzam ou tragam projetos que sejam de relevância artística. Avaliar o projeto e não especificamente o currículo. Até porque eu vou trazer outro lado da moeda dessa questão. Existem pessoas que têm currículos de décadas de trabalho e talvez não consigam apresentar um projeto com a mesma relevância artística de quem tem um pouco menos de tempo, porque isso é muito relativo, peculiar e individual, né? Então, assim, é importante a preocupação, mas a gente não pode deixar de observar que a própria legislação que o Ministério da Cultura traz, tanto na lei, Paulo Gustavo, como no decreto, como no próprio decreto de fomento, que o MIC elaborou, está sempre buscando a facilitação do acesso, não no sentido de fornecer recursos para quem não é fazedor cultural. A gente precisa entender o que é o fazedor cultural, criar os instrumentos de observação a partir dos projetos que a gente receber, e talvez desvincular essa questão do currículo. Uma pessoa que tem pouca propriedade, você comentou, por exemplo, na dança, que tenha 2 anos e não tenha um projeto, não tenha um trabalho que possa ser tomado com relevância, ele não vai conseguir apresentar um projeto que seja de relevância cultural. Então, a própria experiência que ele tem se mostra na hora de construir o projeto. Não precisa necessariamente trazer um clipping, um conjunto de uma pasta de apresentações, como a gente costuma fazer normalmente, que demonstre muito tempo de atuação.
Mas é o projeto apresentado precisa ser também avaliado com cuidado, com carinho, e para isso tem já um recurso dentro da lei, que é de 5% do montante que está sendo destinado para a cidade, para a contratação de profissionais em diversas áreas, dentre elas pareceristas, para poder olhar a qualidade do projeto que está sendo apresentado para a gente. Próxima fala aqui é Matheus Galdino. Boa noite, vocês estão me ouvindo? Sim. Perfeito. Boa noite. Eu queria só colocar alguns pontos de vista aqui em relação a tudo isso que a gente está falando e também trazer algumas ideias para implementar na questão da dança, né? Eu acho que quando a gente fala da lei Paulo Gustavo, a gente está colocando aqui, eu não vejo isso como um investimento ou como um fomento do governo, eu vejo mais como uma reparação de todo o tempo que a gente perdeu aí durante a pandemia, durante o corte que a cultura sofreu, né? E principalmente em relação ao governo anterior. Então, quando a gente fala de lei Paulo Gustavo, a gente precisa colocar como protagonista dessa lei os artistas, né? Aquelas pessoas que trabalham, que sobrevivem da arte, né? Acho que isso foi o que o Vanderlei trouxe aqui, né? Hoje faço parte de um grupo que tem vários bailarinos. As pessoas hoje têm 2 empregos, voltam para estudar, fazem aula, 8 horas de aula por dia. Então, são essas pessoas que estão precisando desse respaldo que a lei traz. Então, acho que só para começar a colocar aqui meu ponto de vista em relação a isso, para poder implementar um ponto de referência a tudo isso, é colocar o artista, aquelas pessoas que sobrevivem e vivem da arte, né? Duas ideias que eu tenho quando eu estudei a Lei Paulo Gustavo, quando eu vi a seriedade que a cidade de Osasco está trazendo isso, né, que está fomentando para a população, seria em relação a festivais de dança. Hoje, o meu grupo dançou em diversas cidades e trouxeram artistas, professores, fomentaram um festival de dança, e isso acaba trazendo também um retorno para a cidade, né? Pessoas de fora, pessoas de outros estados vêm até a cidade para participar daquele festival, conhecem um pouco da cidade, e isso também agrega num retorno tanto financeiro, como cultural, como social, para aquela cidade. Eu acho que o festival de dança seria um ponto muito importante a ser trazido para a cidade de Osasco, e também em relação aos grupos de dança que a gente tem em Osasco. Temos diversas escolas em Osasco de dança que são sérias, que possuem formação de bailarinos, e a principal preocupação dos artistas, dos bailarinos, é concluir a formação do balé ou qualquer tipo de dança que venha se formar e não ter o mercado de trabalho para isso. Infelizmente, no Brasil, hoje, a gente tem como principal fonte de renda, de fomento para o artista, é o Estado. São poucos artistas que conseguem um patrocínio particular ou empresas que acabam incentivando em relações privadas. Então, a Lei Paulo Gustavo também, quando a gente fala, quando traz isso, empregar artistas, né? Então, eu coloco novamente aqui os bailarinos de Osasco. Eu faço parte de um grupo que tem 27 bailarinos. As pessoas trabalham, têm 2 empregos, voltam, ensaiam, ficam até 2 horas da manhã e não conseguem viver da dança. Eu acho que a Lei Paulo Gustavo, a cidade de Osasco, tem uma grande oportunidade de fazer a diferença nesse momento agora, de colocar esses artistas, como trabalhadores da arte, como pesquisadores da arte, né? Não adianta só chegar e fazer um espetáculo, é preciso um estudo, é preciso de um tempo para poder agregar culturalmente a dança no Brasil, e principalmente agora em Osasco com essa lei. Então eu trago esses 2 pontos como ideias, que seria o Festival de Dança em Osasco e o fomento de grupos de dança aqui em Osasco também, grupos que tenham nome, que tenham
coreografias, que tenham algo para agregar à população da cidade de Osasco. Perfeito, Matheus. Perfeito, obrigada pela contribuição. O próximo ali é o Samuel. Pode ir. Só o Douglas vai complementar aqui sua fala, Matheus. Sobre o que o Matheus falou agora no final, me startou aqui, deu estalo de uma questão interessante. A possibilidade, dentro do recurso que foi encaminhado pela Paulo Gustavo para os municípios, de, em se entendendo que seja interessante e promissor para a cultura e a arte da cidade, pensar-se em projetos de pesquisa, por exemplo. Não é o que o Matheus falou, que não é só fazer espetáculo. Você pode pensar num projeto de pesquisa, para fazer uma pesquisa histórica sobre um movimento de dança, para poder, a partir dessa pesquisa, depois evoluir e elaborar uma outra questão. Outro só de produção, outro só de circulação. Dá para se fazer esses recortes também, dá para se pensar dessa maneira em partes, né? Um edital de pesquisa, um edital de produção, quer dizer, o resultado da pesquisa vai culminar na produção de espetáculo, e um outro de circulação, que vai custear a circulação de espetáculo. Tudo isso pode ser pensado conjuntamente para a gente poder construir os editais que atendam a maior parte das necessidades de cada segmento, e depois também do entendimento do fazer cultural da cidade como um todo. Samuel? Gente, eu queria pontuar o seguinte, né? Quando eu falei ali atrás sobre o divisor de águas, um momento inédito para a área da arte e da cultura no município, e eu acredito que no Brasil como um todo. Eu queria que a gente pensasse o seguinte: nós estamos realizando, a secretaria, o conselho, todos que estão participando dos seminários, etc. e tal, nós estamos realizando uma estruturação de uma coisa que, a partir daqui, vai ficar impossível, penso eu, e oxalá seja, né? Vai ficar impossível que qualquer outra administração retroceda, dê um passo atrás. Quando nós estamos discutindo, em todos os segmentos, questão de critérios, questão de banca, questão de seleção, questão de aprimoramento, etc. e tal, questão de remuneração, questão de sustentabilidade do trabalho artístico, etc. e tal, né? A gente tem que entender que a gente está plantando neste momento, e eu acredito mesmo que a gente começou a plantar, e esse momento é maior, a gente começou a plantar no fomento do Conselho, a gente começar a ter critérios para quem, como, por quê, onde, quando, né? De que forma que as coisas devem passar a acontecer. Então, esse momento, eu digo isso, repito isso, esse momento é muito importante, né, para que a gente comece a estabelecer de uma forma partilhada, coletiva, etc. e tal, né, que a gente comece a estabelecer critérios até para que de como vai seguir a administração. Percebe? Nós temos esse momento com a Paulo Gustavo, daqui a pouco nós temos um momento com a Aldir Blanc II, né? Mas a vida continua. Como é que vai ser a questão orçamentária? A gente vai poder voltar a fazer coisas sem discussão? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A gente tem que se empoderar, todos os segmentos, a minha área da música, todos os segmentos, a gente tem que se empoderar desse momento para estabelecer
uma nova forma, uma nova relação entre o poder público e os fazedores de arte e cultura. Entendeu? Até para que, algum dia, Galdino, a gente possa dizer que, olha, eu consigo, o que que você faz? Você chega num banco, chega em qualquer lugar, o que que você faz? Não, eu sou artista. Sou artista na cidade de Osasco e consigo sobreviver fazendo arte. E olha que eu me policiei agora para não falar um palavrão, né? Então a gente tem que entender isso, né? A gente está aqui com 28 pessoas, a gente tem dezenas de academias, dezenas de grupos na cidade. A gente precisa multiplicar isso. Sair daqui com 28 e ir na Assembleia Geral, chegar com 150. Entendeu? Se cada segmento chegar lá com 150, olha só que caldo vai dar. Né? Então é só isso. Vamos valorizar esse momento. E eu não estou falando isso nem pelo conselho e nem pela secretaria, não. Estou falando isso enquanto artista. Entendeu? Estou falando isso enquanto artista. Que tudo isso que se vive, eu vivo também. Chega. Perfeito, Samuel, muito bom que a gente venha com esse espírito de construção, eu acho que o Samuel resumiu muito bem, é muito importante esses espaços, essa participação, é muito, muito importante, não só para a Lei Paulo Gustavo, né, que às vezes, infelizmente, a gente consegue essas mobilizações só na Lei Aldir Blanc, na Paulo Gustavo, isso precisa ser uma mobilização contínua, né, para a gente fortalecer ainda mais a cultura da nossa cidade. O Alan levantou a mão. Alan. Tá. Oi, conseguiram ouvir? Bom, primeiro, nas falas anteriores, eu fiquei com alguns incômodos em algumas falas. Porque, assim, o ser artista, o fazer artístico, a gente depende do capital que vem, para a gente se manter, o nosso dia a dia, para a gente continuar sustentando a nossa família e continuar fazendo as coisas que a gente faz de uma forma digna. Mas ele não está ligado ao ser artista. Ser artista é independente da questão financeira. Ser artista, ele está ligado num outro campo mais sentimental que não ao campo do capitalismo. O campo do capitalismo, quando eu falo, envolve dinheiro. O fazer artístico está envolvido num outro campo do sentimental, do fazer porque você não vive sem aquilo. Quando a gente traz o valor monetário, está indo para o campo do capitalismo, do eu faço para sobreviver. Então temos que pensar nessas duas falas, porque são coisas que vivem entrelaçadas, porque a gente vive no mundo capitalista, mas são coisas que em algum momento elas se separam porque elas tomam proporções diferentes. É um ponto que eu trago. A outra coisa do artistas iniciantes e o tempo que seria ser um artista iniciante. Vamos parar para pensar que, assim, obviamente que com o tempo você vai se aprimorando, você vai desenvolvendo coisas e vai se tornando cada vez um artista mais refinado dentro da sua área. Mas às vezes você falar assim, olha, um artista que tem 2 anos, ele não é um artista, é preocupante, porque ele é um artista. Faz 2 anos que a pessoa se dedica para fazer aquilo, que a pessoa vive aquilo, que a pessoa respira aquilo. E aí isso é um ponto preocupante, porque tem outros editais em outros lugares que às vezes consideram o artista iniciante uma pessoa que fez uma realização naquela área. Isso daí ajuda muito a fomentar o sustento do artista. Que a pessoa que fez uma realização, um show, uma apresentação, e ela tem um documento que comprove que ela fez, ela pode entrar num edital específico para artistas iniciantes, para poder auxiliar ela a se manter dentro dessa área e dar continuidade. Eu acho que a gente tem que pensar nisso, e não menosprezar que menos de 2 anos ou mais de 2 anos, isso daí seja preocupante. A questão do festival que o Matheus tinha citado, eu acho interessante. Eu acho que esses festivais deveriam ter formações
tanto da área de produção cultural, que seria currículo, portfólio, um brief, um kit mídia, e toda essa estruturação de como escrever um projeto, como escrever uma proposta e como enviar para lugares diferentes. Eu acho que esses festivais deveriam ter essas formações, eu acho interessante. E também, quando a gente fala fomento, um fomento específico para grupos, a gente não frisar só em academias. Porque, assim, óbvio que as grandes academias têm os seus grupos que precisam se manter, mas lá na periferia, aqui no Bonança, aqui no Conceição ou no Padroeira, tem um grupo de dança que está dançando ali, também precisa participar desse fomento, e às vezes não tem um acesso. Então a gente tem que pensar, quando falar de fomento, não fazer do recorte só academicista, só da academia, porque isso cai meio que num lado da exclusão, coisa que o edital não promove. O edital quer promover o fácil acesso, pelo que falaram. Então, o fácil acesso seria também pensar nesses fomentos a grupos, como a gente facilita para os artistas que estão iniciando agora, que às vezes não tem um currículo tão extenso, mas também está produzindo ali, dando uma oficina, às vezes gratuita, ou está ensinando alguém ali na rua de casa, que isso também é fomentar a cultura. Não é só fomentar a cultura nunca, fiz um espetáculo, estou fomentando a cultura. Eu ensinar alguém de graça também estou fomentando a cultura, estou passando conhecimento adiante. E ainda mais em linguagens específicas, como o hip hop e a capoeira, que são duas linguagens que a formação teórica ela é meramente de praxe. Porque o fazer artístico, o saber, está na vivência. Não está ligado a um papel de academia que me atesta que eu sei fazer tantos passos. Não está ligado a um documento, um diploma de faculdade falando que eu sou dançarino por causa daquilo. Mas a vivência que a pessoa tem no dia a dia do fazer é muito mais importante do que esses papéis em algumas linguagens. Então a gente também tem que pensar nesses outros recortes. Eu entendo que no balé, em algumas danças, você tem que preencher critérios, mas quando a gente define alguns recortes e tem algumas falas, a gente acaba encaixotando tudo. Eu acho que a gente tem que começar a pensar também fora dessa caixinha. Como que você chegar no mestre de capoeira ali, que tem um monte de alunos, que não pode ser contemplado, às vezes, por um edital que está pensando na academia. E aí a gente tem que começar a ter esse olhar também de 360 de artistas da periferia, que também fomentam muito, que eu conheço muitos artistas aqui em Osasco, que fomentam a cultura, e que às vezes não tem um diploma, não tem um papel que reconheça ele como artista. Então acho que a gente tem que começar a pensar nesse 360 para contemplar todo mundo e tá exatamente fazendo o que o edital propõe, que é você facilitar o acesso a todos, independente de tempo, independente de localidade, independente de documentações, assim que eu falo, acadêmicas, que te atestem aquilo. Então a gente tem que pensar nesse 360, eu acho que é importante. Boas colocações, Alan. Tem mais alguém, gente, que queira contribuir? Aqui na nossa lista não tem mais ninguém inscrito. Tem mais alguém que queira deixar sua contribuição aqui? É importante reforçar aqui que ainda hoje a gente precisa retirar um representante aqui do segmento, né, fazer o acompanhamento aí junto à comissão de acompanhamento que vai acompanhar a lei, tá? Nós temos ainda essa missão antes do final dos trabalhos aqui hoje, tá? Temos uma inscrição, João Paulo Dias. Boa noite, senhores, me ouvem? Queridos, eu estou aqui nessa correria do dia a dia, tentei achar aqui uma ponte para poder participar dessa reunião, que julgo tão importante. Eu queria fazer algumas colocações pautadas nos últimos recortes do que eu ouvi. Eu acho muito interessante que a gente não se baseie no capitalismo para ser artista, mas querendo ou não, hoje em dia a gente precisa passar por isso e precisa ter esse desdobramento. Eu não sou natural aqui de Osasco, eu sou de Campinas e vim para cá nessa expectativa como artista de ser bailarino e coreógrafo aqui, coexistindo entre um trabalho socialmente mais aceito do que ser bailarino, porque quando se diz que é bailarino, a primeira pergunta que eu sempre ouço, quer dizer, não sempre porque quis quebrar isso dentro das minhas vivências, a pergunta que sempre ouvia era, tá, mas além disso você trabalha com o quê?
Então, acho importante que se valide o artista como uma profissão, de fato, e que é tão importante quanto. A Zélia Duncan fez um poema durante a pandemia lindíssimo que te chama Você Não Precisa de Artista, onde o questionamento sobre a necessidade da arte se faz quando o básico sempre tem a arte passando por aí. De um balconista a um advogado no escritório, por exemplo, é possível ser artista existindo ali. E é isso que me faz ser artista hoje em dia. Eu não quero falar de uma posição elitista da arte, e queria mesmo que a arte, que essa lei propriamente dita, fosse acessível e sensível aos que não conseguem ter acesso a essa arte. Hoje trabalho numa associação, numa OSC, onde eu executo o papel de orientador social e dentro disso eu ainda consigo ser o artista que vim buscar ser aqui em São Paulo. E dentro dessa vivência de ser o artista aqui dentro, eu consigo esbarrar em muitos lugares onde a oportunidade de ser artista ou de consumir a arte propriamente dita não existe. E ela não existe porque ela não é acessível, ela não existe porque ela é elitizada. Acho que até o palavreado, a oratória, a gramática para se falar com o povo sobre a arte é elitizada. A gente gosta de falar muito bonito, a gente gosta de colocar as palavras muito bem colocadas, e a arte é muito mais simples do que isso. Eu acho que a arte é muito mais acessível para todo mundo. Quando a gente tem os nossos olhares desatentos para o que é artístico, qualquer desenho de criança é um simples desenho. Quando a gente não tem um olhar artístico aflorado o suficiente para perceber que o simples fato de se vestir bem, além de se vestir bem, um ato político, é uma maneira de ser enxergado como artista também. Acho que a possibilidade daqui dentro da cidade é gigantesca, e acho que o que o Matheus disse aí sobre os festivais e sobre os incentivos propriamente ditos para os grupos pequenos e não para a academia, acaba tendo dentro disso um viés, uma possibilidade da gente continuar fazendo com que esse capital que vai ser investido coexista e aconteça de fato, multiplicando isso. Tenho percebido com alguns amigos de longe, amigos conhecidos de Joinville, de Catanduva, por exemplo, de Goiás, que é onde existem alguns festivais de porte macro para máximo, sobre como isso, querendo ou não, movimenta dentro da cidade hotéis, movimentam dentro da cidade o comércio propriamente dito, além de abrir caminhos e abrir atalhos aí para que outras pessoas do audiovisual, para que as pessoas que trabalham nos bastidores, na coxia, também tenham oportunidades de trabalho, porque se isso não existe, eles não trabalham, eles não têm como se alimentar. E parte também de uma verdade que foi dita aqui, de um bailarino que precisa se desdobrar em muitos trabalhos para ter o básico. Acho que a gente esbarra dentro dessa possibilidade como indivíduo mesmo, de ter que trabalhar, por exemplo, eu falo pelos artistas que são CLT, que ainda precisam se desdobrar em um trabalho de 40 horas semanais, e que dentro dessas 40 horas semanais, além dos afazeres domésticos, além da vida particular, ainda consigam encontrar um espaço para respirar a arte e fazer o que se de fato algo que movimenta e que corre nas veias, sabe? Acho que a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção e enxergar mesmo os artistas, dos menores aos maiores, sobre o que se faz movimentar, sobre por que existe, sobre por que a arte existe, sobre por que se faz arte. No fim das contas, todo mundo precisa de artista. No fim das contas, eu estou aqui hoje, às 9h19 da noite, numa quarta-feira, com um pouco mais de 20 amigos que acreditam e confiam nessa arte, que acreditam e apostam nessa arte. E eu sei que a gente tem um potencial gigantesco. Osasco é uma potência. Eu acho que essa junção e esse elo que se faz aqui hoje é uma potência. Acredito plenamente que a gente tem possibilidades gigantescas e queria que, de fato, essa lei fosse multiplicada e que ela fosse tão inesquecível como a arte que o Paulo Gustavo fez, de fato, resplandecer em nós também. Perfeito. Ronaldo? Na verdade, assim, é mais para perguntar, mas eu vou aproveitar, né, já que eu estou com a palavra, para elogiar as falas dos colegas que acabaram, né, completando aí coisas complementando, né, contemplando a gente com falas incríveis aí sobre diferentes visões da arte, mas que com certeza não são para distanciar, mas sim para aproximar cada vez mais os aspectos culturais que a gente pode ter nas diferentes áreas, porque eu acho que é isso, né? A diferença que produz a gente como sujeito e faz com que a gente siga aí cada vez mais. Eu tinha colocado uma questão, na verdade,
era para saber o teto da reunião, né, o tempo. E aí eu vou aproveitar, além, né, de saber até o horário que vai, para saber, acho que você falou, Cris, de representação, algo assim. E aí eu queria saber se é por segmento, como é que seria, só para entender isso. Tá, só isso. Exatamente. A representação é por segmento, né? Necessariamente não tem que ser o representante do segmento no conselho, certo? De preferência que não seja o representante no conselho. E o conselho já terá 2 representações, a secretaria 2, e mais 8 representantes dos artistas locais. Referente ao teto da reunião, Ronaldo, o nosso teto máximo aqui é às 22 horas, né? É claro que isso tudo vai depender aqui de todos que estão participando, não sei se mais... Aqui, para mim, aparece o Ronaldo e o João com a mãozinha, eu não sei se vocês levantaram de novo, ou se é da fala anterior, né? Mas eu acho que tem mais alguém aqui que queira usar a fala aqui? João, você queria falar novamente? Acho que o João está só com a mão levantada ali. Eu tenho uma colega que está participando da reunião aqui, eu não sei se é hoje que coloca um representante ou algo assim, ela quer se candidatar, a Priscila. Eu senti meio que por livre e espontânea pressão aí, viu, Matheus? É que ela tá com um probleminha no celular de sinal. Eu senti uma livre e espontânea pressão, indicação aí, né? Mas assim, eu acho que é importante. Mais alguém quer fazer uso da fala aqui? Mais algum participante? Eu acho que essa questão do levantamento da representação aqui do segmento é importantíssimo, né? A gente sabe que esse espaço que a gente tem aqui para dialogar, para discutir, é um espaço pequeno, né? Para o tamanho da grandeza dos pontos que a gente tem, a gente sabe que é bastante ponto que precisa ser tratado, levantado, questionado. No seminário anterior, foi até sugerido a criação de um grupo de WhatsApp, né? A gente tem algumas cadeiras no conselho que já tem grupos de WhatsApp, né, das setoriais. Infelizmente, a cadeira da dança e capoeira está vaga, né? A gente não tem representação no conselho. Então, eu não sei se vocês gostariam de seguir essa sugestão da criação de um grupo de WhatsApp para tratar sobre essas questões, né? Seria importante que a gente já saísse da reunião com esse representante estabelecido, né? Para quê? Porque esse representante vai pegar as demandas, né, vai trazer e representar o segmento da dança e capoeira. Né? Então, acho que seria importante, até para a gente dar continuidade e andamento e não acabar aqui esse diálogo na reunião de hoje. Então, se aqui, pelo que aparece para a gente, não tem mais ninguém inscrito para falar, eu acho que seria importante aqui alguém se manifestar, caso tenha interesse, né, as pessoas que estão participando aqui da reunião, caso tenha interesse em ser representante, eu acho que poderia se manifestar aqui, né, para a gente encaminhar aí para o encerramento da reunião. Alguém? Cris, Oi? Cris, a Estela escreveu aqui que ela gostaria nas mensagens. Eu gostaria de ou no grupo do WhatsApp? Estela, você gostaria de ser representante ou gostaria do grupo do WhatsApp? Que a gente fez 2 falas aqui, e aí, só para a gente deixar claro aqui. Os 2. Perfeito, legal. Mais alguém? O Ronaldo levantou a mão. A Priscila também, ela tá com um probleminha na internet aqui. Na verdade, é bem rápido. Era em relação a essa representatividade. Porque, por exemplo,
eu não me candidataria para dança e capoeira porque eu não me sentiria seguro em representar a dança, por exemplo. Então, eu não me sentiria confortável na situação de representar um segmento do qual eu não faço parte, né? Mesmo tendo alguns diálogos, não tenho, né, a vivência e a experiência que muitos teriam, né? Então, não me sentiria à vontade para isso. Mas se fosse relacionado à capoeira, daí eu até poderia estar me apresentando como um possível candidato, tá? Eu apoio a ideia de ter dois também, uma para dança e uma para capoeira. Se eu puder endossar com os amigos, eu também acredito que seja a coisa mais sensata a se fazer, é dividir essa cadeira em um representante para cada, porque querendo ou não, são linguagens que passeiam pelo ramo da arte, mas são coisas diferentes. Samuel, você levantou a mão? Levantei. Então, é justamente essa questão, né? Eu acho que, especialmente nesse segmento, que são coisas paralelas, não são coisas que se misturam, são linguagens que não necessariamente se misturam, eu acho que a gente poderia ter um representante da dança e um representante da capoeira. Até mesmo porque a prática, desculpa, só complementando, né? Porque a prática no conselho, quando se tem a cadeira de dança e capoeira, normalmente acaba sendo um titular e o outro suplente, né? Ou a dança é titular e a capoeira é suplente, ou a capoeira é titular e a dança é suplente. Mas eu acho que neste caso, especialmente neste caso, nesse segmento, eu acho que valeria a pena ter dois representantes. Perfeito. O Alan levantou a mão. Alan? Bom. Agora conseguindo ouvir? Eu me candidato pela área de dança. Eu acho que concordo também com a ideia de ter duas pessoas, uma da capoeira e uma da dança, e aí poderia ser uma delas ficar como representante caso legal, né? Caso eu não possa, sei lá, se tem algum impedimento pela lei aí, na construção da lei de ser duas pessoas. No caso, cada um levanta a sua demanda das áreas e aí passaria para a secretaria. Acho que ficaria mais fácil. Cada um filtra as demandas das áreas, faz esse trâmite e aí passa para a secretaria. Mas eu concordo com essa parte, porque por serem próximas e às vezes a capoeira transitar entre uma dança e uma desculpa se eu falar o termo errado, uma luta, né? Ela tem especificações dela que na dança não tem. Então, acho que duas pessoas é interessante. Perfeito. Então, da capoeira, nós temos o Ronaldo. Unanimidade aqui, Ronaldo. Único aqui na reunião, né? Então, acho que seguimos aí com a representação do Ronaldo pelo segmento da capoeira. Da dança, nós temos aqui a Estela, o João Paulo Dias, né? E o Alan. E a gente tem aqui no chat, tinham falado da Priscila, né? Isso, eu acho que o Matheus comentou que é uma amiga dele. Ele foi manifestado por texto ali. O Matheus está aí ainda? Eu acho que o Matheus saiu. Então, seguimos aqui com a Estela, o João Paulo e o Alan. Eu acho que o segmento aqui pode sugerir de que forma que a gente pode direcionar aí o representante.
Que silêncio. Tá todo mundo pensando. Samuel, pode nos ajudar nessa questão? Qual questão? Como nós vamos definir aí nós temos 3 candidatos a ser representantes do segmento da dança. Tem um da capoeira, que é o Ronaldo. Um da capoeira. E três da dança. 3 da dança. Temos a Estela, o Alan e o João. Então o pessoal da dança que está aqui, por favor, se manifeste. Eu sou da música, eu não vou votar em representante da dança, nem a Valquíria vai votar em representante da dança. Então, colocando aqui para votação no chat. A votação no chat. Ou no chato. Então, nós temos aqui 3 candidatos: a Estela, o Alan e o João. Eu acho que seria importante quem conseguir entrar aí no chat e colocar a votação. O Vanderlei levantou a mão. Vanderlei? Castelo Cultural também levantou a mão para falar. Boa noite. Votar. É isso que eu ia falar, mas você já falou. Para votar. Boa noite, sou a Ângela, do Castelo Cultural. Então nós temos 2 votos para o Alan e 1 voto para o João. Os demais, se puderem ali entrar no chat e votar, por enquanto nós temos 2 votos para o Alan e 1 voto para o João. Cris, temos um voto para a Estela. Para poder ter a votação, porque eu mesmo não conheço. Importante, gente, importante a gente se manifestar aqui, ó. Agora são 2 votos para o João, 2 votos para o Alan e 1 voto para a Estela. Mais 1 voto no João. Quem mais? Mais 1 voto para a Estela. Mais 1 voto para a Estela. Aqui seguimos empatado. 3 votos para a Estela e 3 votos para o João. Ó, eu acho que a gente pode fazer o seguinte: nós vamos deixar aqui 3 minutinhos para subir esses votos. Pode ser? Então, nós temos aqui já alguns votos. Pessoal, nós estamos aqui em 25 pessoas na sala e nós tivemos somente 8 votos. Então, assim, é importantíssimo que o segmento se manifeste, tá? Então, ainda nós faltamos aqui 13 votos. Então, nós vamos deixar aqui 2 minutinhos para que vocês coloquem aí, entrem no chat, tá? E para a gente computar aqui para a definição do representante.
Bom, vamos lá, ó. Pela nossa contabilização aqui, eu até peço que se vocês puderem nos ajudar a conferir, a Estela teve 4 votos, o João teve 5 votos e o Alan teve 4 votos. Então, por aqui, pela contagem aqui, o representante seria o João. É isso mesmo? Então, aqui tiramos como representante o João. João Paulo fica sendo o representante da dança e o Ronaldo, o representante da capoeira. Alguém tem alguma consideração aqui para colocar? Podemos encaminhar para o final? Queridos, antes de caminharmos para o final, eu queria só agradecer aí o voto de confiança dos amigos. Ronaldo, vai ser um prazer compartilhar contigo dessa nova jornada. Sei que temos muito trabalho aí pela frente, mas estamos aqui à disposição, podem contar comigo para o que precisarem. Mais alguém? Eu acho que a criação do grupo do WhatsApp, como funcionaria? A gente enviaria, deixaria o número aqui no chat mesmo, para poder estar montando esse link, esse grupo, qual que é a possibilidade que a gente temos? Tá, então eu vou fazer o seguinte, ó, eu já vou dar uma missão aqui para os nossos representantes, de pegar esses contatos, tá? Uma pergunta, todo mundo que entrou aqui na reunião se inscreveu no formulário? Sim. Se inscreveu anteriormente para participar? Porque assim, ó, o que a gente pode fazer? Como nós estamos aqui em 23 pessoas, eu gostaria de sugerir que as pessoas que entraram aqui na reunião através da divulgação pela página da secretaria ou por alguém que encaminhou o link, colocasse o telefone aqui no chat, tá? E os que se inscreveram não precisa colocar, porque aí o representante entra em contato com a secretaria e a secretaria fornece esses telefones. Pode ser? Pode ser, gente? Ok? Eu acho que facilita, né? Para todo mundo não precisar colocar aqui os contatos. Os contatos de quem foram inscritos, a secretaria passa ao representante. Tá, os representantes amanhã podem entrar em contato conosco e a listagem dos inscritos com o nome e o telefone a gente passa. Pode ser? Bom, aqui no chat todo mundo colocando que pode, que ok, combinado, perfeito então. Bom, gente, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês, né? Agradecer primeiramente aí aos nossos representantes que se colocaram à disposição, né, para trabalhar junto com a gente na Lei Paulo Gustavo. Eu acho que vai ser muito importante, vocês têm uma grande missão, né, e que a gente consiga fazer com que mais pessoas saibam, né? Então, assim, hoje é o primeiro dia dos nossos seminários. Nós teremos vários seminários ainda pela frente. A gente conta com a colaboração de vocês para que nos ajudem a divulgar esses seminários. Como falado no início, isso é uma construção coletiva e participativa. Então, quanto mais pessoas estiverem aqui participando, na construção com várias mãos, a gente corre menos risco de errar. A gente pode até errar, mas a gente vai errar menos. Né? Então, por favor, nos ajudem a divulgar, repasse essas informações, né, para o segmento da dança, da capoeira. Ronaldo tem uma super missão, né, de atingir essa galera da capoeira, que é importantíssimo estar junto também. Então, que a gente possa divulgar e replicar essas informações para que nos próximos seminários a gente tenha mais representatividade, tá bom? Vou chamar aqui para fazer uma fala de encerramento o nosso secretário, que estava aqui no cantinho acompanhando tudo aqui, para a gente encerrar os nossos trabalhos de hoje. Douglas está fugindo, não pode? Não, tem que vir para cá. Tá junto, tá junto. Bem, primeiro, mais uma vez, agradecer. Queria
Agradecer o Samuel aí também, que eu acabei esquecendo de citar aqui no início, e Dona Val também. Muito obrigado aí, Samuel, com a sua contribuição, Dona Val. Obrigado aí, Ronaldo, e toda a galera da dança também. E a fala é importante de a gente... Primeiro que eu estou muito feliz de ter a galera da dança participando, que é de extrema importância. A gente sabe que é um horário complicado para quem dá aula, que esse horário a maioria da galera está dando aula e muitos não estão aí participando por conta disso, e a gente entende toda essa logística. Mas, para quem está aqui, a gente começou com 20 pessoas, já estamos ali, tinha 25 a última vez que eu olhei, é de extrema importância. E que a gente compartilhe depois, que a gente replique essas informações para as pessoas, vai ficar gravado, vai ficar à disposição depois, e que a gente tenha esse comprometimento de estar ajudando a compartilhar essas informações para esse segmento da dança e o segmento da capoeira também. Já queria aproveitar e falar que em breve aí a gente tem a nova eleição aí do Conselho, que é de extrema importância, e a gente não teve participações aí, né? Teve uma participação da cadeira da capoeira, mas não tivemos o segmento da dança presente. E aí são duas cadeiras que, nas últimas eleições, nos últimos segmentos do Conselho, a gente não teve participações, né? Então, a Elaine Lacerda, que foi uma grande guerreira aí do Conselho, que participou com a gente, e aí fica aqui a dica para que a galera possa participar com a gente e ajudar a construir ainda mais. Tá bom, galera? Obrigado. E é isso, seguimos aí em frente com nossos trabalhos. Obrigada a todos e uma boa noite.